O que é cache e por que ele é importante? Eu vou falar nesse vídeo sobre sites, mas ele pode se aplicar a sistemas ou aplicativos que são desenvolvidos para o web, tá? O cache pode ser tanto um componente físico quanto um programa, o site, o sistema que armazena dados temporariamente. As informações armazenadas nesses sistemas podem ser acessadas rapidamente, sem que haja necessidade do processamento ou aquela consulta no banco de dados. O cache é amplamente utilizado em diversos tipos de dispositivos eletrônicos, incluindo smartphone, computador, tablet, enfim, qualquer dispositivo que acesse a web. Na hospedagem do site, o cache funciona como um mediador, que fica entre o usuário e o servidor. Quando um usuário navega por um site, o sistema verifica se possui uma cópia da página do seu site. Isso ocorre antes mesmo dessa solicitação chegar ao servidor. Caso exista, a cópia é entregue ao usuário que está navegando, em um processo que leva menos tempo do que o necessário para acessar o servidor. Já em um servidor sem cache, as solicitações são processadas diretamente pelo servidor. Ou seja, sempre que um usuário acessar um site sem o cache, ele enviará ao servidor uma requisição, fazendo com que muitos acessos prejudiquem o próprio desempenho do servidor. A principal vantagem do uso do cache em um servidor de hospedagem é o ganho de velocidade. Em alguns casos, o tempo de carregamento de uma página pode chegar aí até 1000 vezes mais rápido do que o normal, tá? Como comentei acima, sem cache ele utiliza todo o recurso do servidor para cada usuário que acessa o seu site. Com o cache ativo e instalado no servidor, você terá uma redução significativa no uso dos recursos. Como nem todas as requisições chegarão ao servidor, o consumo de recursos como memória, processamento, CPU será reduzido quase que pela metade. Pelo fato dele trabalhar com cópias de conteúdo, de tempos em tempos o cache precisa ser renovado e limpo. Isso se torna necessário sempre que o conteúdo do site precisa ser atualizado. Caso contrário, um visitante poderá se deparar com uma versão antiga da página, que está armazenada em cache, como por exemplo o site de notícias, blogs. Em geral, os sites fazem este trabalho de limpeza ou renovação dessas cópias automaticamente. Por exemplo, o Lightspeed que utilizamos em nossos servidores. Com a configuração correta, você consegue determinar de quanto em quanto tempo esse cache poderá ser limpo. Existem alguns tipos de caches. Tem aquele cache que é o do navegador, que aí os próprios navegadores de internet, como o Chrome e o Firefox, eles armazenam as cópias dos sites que você visitou em um sistema de cache próprio. O objetivo é o mesmo que mencionamos acima, acelerar o carregamento das páginas. Ao visitar um endereço qualquer na internet, o navegador verifica se já possui uma cópia em cache da página em questão. Caso exista, ele acessa o servidor apenas para verificar se algo foi atualizado na página, exibindo ao usuário o conteúdo armazenado muito mais rápido que se tivesse que carregar a página inteira e efetuar a consulta inteira lá no servidor. Aí tem o cache direto no servidor de hospedagem. Em uma hospedagem de sites, o sistema de cache é usado entre o usuário e o servidor da hospedagem. Assim, antes que o servidor precise processar qualquer dado, o conteúdo solicitado é enviado ao usuário, caso a cópia do mesmo exista. Caso contrário, a requisição é levada para o servidor. Esse tipo de sistema pode ser utilizado com qualquer linguagem de programação, banco de dados. Alguns servidores web, como o Lightspeed, o Nginx ou Apache, possuem um cache integrado, com o objetivo de entregar o conteúdo rapidamente e reduzir a carga de processamento do servidor. No caso da Inova Provedor, utilizamos o melhor, o Lightspeed. Agora que você já sabe como funciona o cache e como ele pode te ajudar, não deixe de procurar um servidor que ofereça esse tipo de hospedagem com cache, principalmente se ele possuir o Lightspeed, como a Inova. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato conosco. Se tiver alguma dúvida de configuração do Lightspeed, nós temos vídeo no canal também, é só entrar lá e dar uma olhada, tá bom, pessoal? Muito obrigado, valeu!